mais um webinar, seja bem-vindo. Meu nome é Leonardo Rodrigues e o tema deste webinar vai ser regra de clearance e regra de creepage. Acredito que você já ouviu falar alguma coisa sobre creepage, mas não entendeu muito bem como funciona e qual a diferença, né, com relação ao clearance. Então, vamos lá. O clearance, basicamente, é uma regra que determina o espaçamento mínimo entre dois objetos, levando em conta o ar. Beleza? Então essa é a primícia. Nós vamos conseguir desenvolver o nosso projeto e determinar o espaçamento mínimo entre duas trilhas, por exemplo, levando em conta o ar. Né? Então a gente normalmente faz o espaçamento ali entre trilhas para uma trilha não influenciar no sinal da outra. Acredito que você já trabalha com essa regra, já é muito comum hoje quando a gente desenvolve PCB. Mas e creepage? Como que funciona isso? Creepage também é a mesma coisa, né? Tem a mesma ideia, que é o espaçamento entre dois objetos. A gente pode pegar como exemplo duas trilhas. Mas qual que é o objetivo dela principal? Basicamente para evitar os arcos voltaicos. Acredito que você já viu em alguma situação de elétrica e também de eletrônica. Esses arcos voltaicos, esses raios ali que dá entre uma trilha e outra, entre um componente e outro. Então o creepage é para isso, para evitar esse tipo de problema. Porque os arcos voltaicos, ele pode danificar a trilha, pode danificar o componente e assim danificar o nosso projeto todo. Mas qual que é a ideia por trás do creepage? O clearance leva em conta o espaçamento menor, né, através do ar. Já o creepage, ele vai levar o espaçamento, né, ele vai contar com o espaçamento mínimo entre as trilhas, levando em conta a superfície da placa. Né? Então, como a gente pode estar vendo nessa pequena demonstração, nessa imagem, o que leva em conta o clearance é o espaço, né? O ar. Já o creepage é o menor espaço, levando em conta a superfície da placa. Tudo bem até aí? Entendeu o que significa e o que caracteriza cada uma delas? Fechou? Então, vamos lá. Clearance. Como é que a gente vai aplicar o espaçamento dentro do nosso projeto? Isso vai depender muito de quanto de tensão que a gente está aplicando na placa e quanto de corrente também está passando, né, no nosso circuito. Por que eu falo isso? Porque dependendo de como a gente está trabalhando, nós temos que escolher uma norma específica para isso. Cada norma tem um valor de clearance e creepage diferente. Né? Isso é específico para cada tipo de projeto. Nessa tabelinha que eu vou mostrar para você de clearance, eu peguei a norma IPC 2221. Aqui caracteriza, né, a regra de clearance e para cada tensão aplicada aqui em nossa placa, nós temos o que a gente pode determinar aqui de espaçamento mínimo que a gente pode colocar entre os condutores dessa placa. Já o creepage, né, como que vai funcionar isso? Vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Ó, eu peguei aqui a norma IEC 60950. Você pode até buscar aí, pesquisar depois para ver essa tabelinha aí e mais detalhes. Aqui nós temos que fazer uma leitura um pouco diferente. Né? Novamente, nós temos que saber a tensão que a gente está aplicando em nossa placa para evitar esse tipo de arco voltaico. Então vamos lá. Para a gente ler essa tabela, nós temos que considerar algumas situações, como por exemplo, o ambiente em que essa placa vai ficar. Então imagine que você faz um produto lá e vai ficar no Nordeste, por exemplo. No Nordeste é muito calor, né? Ou vai ficar num lugar muito frio. Né? Nós temos que considerar o ambiente que ele vai ficar. Outro ponto, vamos supor que a gente vai colocar uma placa, né, o produto dentro de um ambiente onde tem muita poeira, ou é um lugar muito úmido. Então todos esses fatores ajudam a criar o arco voltaico. Né? Então imagine lá, você tem duas trilhas e com o tempo vai ficando poeira entre essas duas trilhas. Isso, depois de um tempo, pode virar, né, essa poeira pode virar um fator condutivo e criar esses arcos voltaicos. Então nós temos que calcular certinho o espaço para evitar esse tipo de problema e danificar a nossa placa. Então, voltando aqui para a placa, né, no caso para a tabela, nós temos algumas coisas a serem consideradas, como a tensão, como o ambiente, né, o grau de poluição que ele está. Então seria a poluição grau 1, grau 2, grau 3 e assim por diante. E outro ponto importante que a gente tem aqui é o seguinte,
é o tipo de material, né, que nós temos na nossa placa. Mas qual material? Seria o dielétrico. Então, dependendo do tipo de dielétrico, ele vai ter mais resistência e vai evitar o tipo de arco voltaico. Quanto menor resistivo for esse dielétrico, mais fácil de ter o arco voltaico. Então, quanto menor resistivo o dielétrico for, né, mais espaçado uma trilha tem que ficar da outra. Mas, quanto maior resistivo for o dielétrico, mais próximo eu posso deixar uma trilha da outra, né? Porque ele vai resistir, ele não vai criar esse arco voltaico. Ok? Então vamos lá, ó. Como que é feito essa categorização, né, de dielétricos para cada grupo? Né? Vamos lá, é feito um teste de CTI, né? Eu vou ler para você aqui, ó. Né? Traduzindo seria índice de rastreamento comparativo, né? Que seria ali o CTI. Então é feito um teste em cima de cada tipo de dielétrico e dependendo da sua resistência, ele é classificado dentro do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3. Vamos dar uma olhadinha no grupo ali, ó. Então existe grupo 1, que é uma tensão aplicada assim de 600 volts, né? Grupo 2, 400 a 600, grupo 3, 175 a 400 e assim por diante. Normalmente a gente utiliza ali o dielétrico do tipo FR4, que é o mais comum, porque ele já tem uma boa resistência, né? É fácil de encontrar no mercado e ele já, né, condiz com os projetos que a gente cria normalmente. Então a gente acaba utilizando isso. E o FR4, no caso, né, ele pode se enquadrar no grupo 2 ou no grupo 3, né, dependendo do tipo do FR4. Ok, pessoal? Então, beleza, mas entendido essa parte de grupo, como é feito esse tipo de teste? Como é categorizado esses dielétricos no grupo 1, grupo 2, grupo 3? Vamos lá para o vídeo, vou mostrar um vidinho para você que vai mostrar aqui como é feito esse teste. Então tem um laboratório, tá? Se não me engano ele é europeu, que faz esse tipo de teste. Ó. Ele se chama EUTEC. Tá? Então ele vai fazer aqui uma análise de cada tipo de elétrico, né? Ele é feito para colocar em algumas normas ali da Europa e também da IEC. Né? Então o que é feito aqui? Ó, nós temos esta maquininha aqui. Veja que aqui embaixo nós temos o dielétrico, que seria essa plaquinha branca. E do lado esquerdo e do lado direito nós temos uma ponta. Né? Essa ponta aqui, ele basicamente está sendo aplicado ali um sinal, né? Pode ser uma corrente, por exemplo, né? Uma tensão. Então, lá em cima, a gente vê o nível de corrente e tensão que está sendo aplicado nesse dielétrico. Um detalhe importante, no centro, aqui tem como se fosse um pote, né? Um potinho ali com um líquido. E a cada 10, 15 segundos vai caindo um líquido para simular uma poeira, uma sujeira e ver até quanto, né, esse dielétrico vai suportar. E ao passar do tempo, nesse teste, vai aumentando também o nível de tensão, o nível de corrente, até chegar um momento em que essa poeira, né, que está sendo simulada por esse líquido, vai começar a conduzir e automaticamente vai influenciar aí na questão do arco voltaico. Ó. Então, vai chegar um ponto que o dielétrico não vai resistir e vai começar a ter arco voltaico. E aí chega no limite do dielétrico e aí dependendo da tensão que ele chegou, da corrente, ele vai ser classificado em um grupo específico. Tá? Então, basicamente, seria essa a ideia do teste dentro de um laboratório. Tá? Teste de CTI. Beleza? Então é feito dessa forma. Como que a gente, né, vai fazer isso? Existe uma forma da gente trabalhar dentro do Altium para desenvolver esse tipo de trabalho? Sim, no Altium Designer existe uma regra específica para isso, para Quipped, que a gente consegue determinar o espaçamento correto entre dois condutores. Então vamos lá, ó. Dentro do Altium, como que a gente vai fazer isso? Do lado esquerdo, VCC1, do lado direito, VCC2. Eu criei uma regra aqui de Quipped e vai fazer o seguinte, ó, entre esses dois nets, entre essas duas trilhas, pode ter aqui uma distância mínima de 500 mils,
tá? Então, transformando aí para milímetros, vai ficar 12,7 milímetros, beleza? Então, voltando lá, nós sabemos o seguinte, ó, o Altio indica que o espaçamento mínimo aqui, né, está com 140, então está muito abaixo daquele 500 que eu coloquei. Então, eu vou ter que consertar isso. Então, veja o seguinte, eu crio aqui um vinco, né, no caso, um furo, né, uma furação, um rasgo na placa. Porque, como eu disse lá no começo, o espaçamento mínimo para Cripped é levando em conta a superfície da placa. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é o rasgo. E aí, eu vou colocar aqui, ó, vou passar esse rasgo entre essas trilhas, ó. Veja que vai aumentando ali, ó, entre o parênteses, né, tem ali, ó, vai aumentando 200, né, vai aumentando 300, 400, até que essa linha some. Quer dizer o quê? Sumiu essa linha, quer dizer que está dentro daquele padrão, daquela regra que eu criei, né, que é 500 mils. Né? Então agora veja que o caminho na superfície aumentou, né? Acompanhando aqui, ó, o caminho que né, o roteamento vai ter que fazer, ó. Então, para criar o arco, né, não vai ser possível, porque é o caminho que ele vai ter que fazer aqui, ó. Tô fazendo com uma linha, né, só para você entender, ó. O menor caminho, ó, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Né, toda a questão do campo magnético, tem toda a questão ali de um sinal influenciar no outro. Então, nesse caso, ó, para acontecer alguma coisa, ó, né, o campo magnético, toda a questão da elétrica em si, né, do sinal, vai ter que percorrer deste formato aqui, ó. Então, com esse espaçamento, né, vai ser impossível de acontecer, né, mas da forma que estava antes, né, pode acontecer de ter arco voltaico, né, porque, ó, o menor caminho é só atravessar aqui, ó, um ponto ou outro já está feito, né? Então já vai criar o campo magnético aqui e vai ter questões de influenciar um sinal no outro. Então por isso que a gente coloca um rasgo aqui no meio, né? Vendo no 3D, ó. E aí a gente consegue aumentar esse caminho entre um ponto e outro. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, né? E tenha entendido a diferença entre clearance e regra de Cripped. E se você gostou, né, queira saber mais sobre Altium Designer, entre em contato com a gente por e-mail, por telefone, fique à vontade. Ok? Então, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Um forte abraço e fica ligado nos próximos vídeos. Valeu!